Vou falar um pouquinho agora de gliomas de baixo grau. Esse é um dos temas que ele gera algumas dúvidas, né? Eu sempre falo que em neurocirurgia a gente tem algumas doenças que o grau de evidência não é tão alto para definir a nossa conduta. Mas o glioma de baixo grau, ele tem um histórico recente bem interessante. Primeira coisa, durante muito tempo a gente tinha dúvida quando se encontrava um glioma de baixo grau, que era tipicamente o paciente que teve uma crise convulsiva, um paciente jovem, foi feito o exame de imagem, encontrou a lesão sugestiva de glioma de baixo grau. O diagnóstico é histológico, então a ressonância ela sugere. E o que a gente fazia com esse paciente? Primeira dúvida, esperamos e acompanhando para ver se essa lesão vai crescer ou não, ou fazemos uma abordagem cirúrgica. A conduta de observar era chamada de wait and see, a gente esperava para ver o que ia acontecer, e a abordagem cirúrgica ficava na dúvida entre a biópsia ou uma ressecção macroscópica. A tendência da literatura, cada vez mais, é fazer uma abordagem precoce nesses pacientes, principalmente por essas lesões. Se você não sabe a histologia, você não sabe o grau e o risco dessa lesão tem de se malignizar, e também você não tem o tratamento complementar dessas lesões. Então, hoje em dia, a conduta, na maioria das vezes, dos gliomas de baixo grau é uma imagem sugestiva de glioma de baixo grau, uma localização com possibilidade de ressecção cirúrgica. O ideal é fazer a cirurgia, ter o tipo de histológico e ver. Grande parte dessas lesões, que a gente fala glioma de baixo grau, a gente inclui alguns tumores. Grande parte desses tumores a cirurgia vai ser o único tratamento e você vai acompanhar, a depender do grau de ressecção, principalmente se for uma ressecção completa. Alguns desses tumores vão precisar sim de um tratamento complementar, muitas vezes com rádio ou com químio. O que eu quero fixar para vocês é glioma de baixo grau, o que a literatura fala, o up-to-date e os outros revisões da literatura que a Sociedade de Neurocirurgia tem colocado. Indicação cirúrgica. Para quê? Diagnóstico histológico. Biópsia ou cirurgia passiva de ressecção, pensar na cirurgia máximo possível. Você já trata, você já dá o diagnóstico, se for possível. E aí, junto com o neurologista, vai definir se o paciente foi a ressecção completa, sim ou não, ele tem critérios de malignidade ou não, aí pelo tipo histológico, pela idade, são diversos critérios a depender do tipo de tumor, e a partir daí se define se vai precisar do radio-oncologista entrando junto ou do oncologista fazendo algum tipo de medicação, quimioterapia. Então é isso que a gente tem, e eu acho que esse também é um tema muito importante que gera muita dúvida no dia a dia do neurocirurgião.